minha paixão pelo Fluminense com a minha paixão pelo rádio. Sim. Meu pai é tricolor, minha mãe é Botafogo, só que meu pai é tricolor, aquele tricolor de Araque. Pai, escala o Fluminense aí, ó. O Fluminense tem o Écio, não, o Fred. Não, o Fred vai se aposentar agora. Aí o meu pai me levou pro Maracanã com um moleque, eu lembro, 4 anos de idade, viu o Fluminense ganhar do Botafogo, 4-0, goleada normal em cima do Botafogo. E aí, cara, com 8 anos de idade, fui morar em São Paulo. Cedo em São Paulo, tricolor. E nessa época em São Paulo não tinha ninguém que torcia pro Fluminense, era muito difícil, né? Carioca morando em São Paulo, isso anos 80, início dos anos 80, 84, não tinha quase ninguém que torcia pro Fluminense. Coincidentemente, na minha sala do colégio, calhou de ter um amigo que torcia pro Fluminense. Pô, que sorte, hein? Pô, baita uma sorte, né? O Alberto, né? Alberto, que é primo, inclusive, do Gregório do Viviana. É mole? É, o Alberto do Viviana. E aí, os dois ali, Fluminense, apaixonados, a gente começou a frequentar jogo do Fluminense, com 10, 11 anos, eu já ia lá pro Morumbi, obviamente acompanhado e tal. Sim. E acompanhar o Fluminense nesse período. E a gente viu, assim, todos os jogos do Fluminense, de 85 até 2000 foi o tempo que eu morei em São Paulo, todos os jogos do Fluminense. Viajando pelo interior de São Paulo, vamos pra Baixada Santista, vimos o Fluminense na Série C, enfim, vimos tudo do Fluminense. Foi seguindo, né? E desde moleque apaixonado pelo Fluminense, como eu era, e apaixonado por rádio, desde pequeno eu sempre soube que eu quis trabalhar em rádio. Meu sonho era, moleque, 7 anos, 8 anos de idade, fala, cara, eu vou trabalhar em rádio e eu quero um dia cobrir o Fluminense. Maneiro então eu ficava demais. lá jogando botão, não sei se é da tua época jogar botão, né? Peguei um pouquinho disso. Aí jogava botão, tal, ficava narrando, como todos os narradores de futebol fazem, né? Começa ali narrando jogo de botão, né? Já conversei com alguns, eles falam isso, né? E essa época, cara, pra você ter notícia do Fluminense, não existia internet, falando ali de 85, 86. Você não tinha TV a cabo, Não. né? Se ligava a televisão, a Band, enfim. Você estava falando do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, o Pato tá aqui. Tem um Pato do nosso lado aqui. Não jogava nada o Pato, não mais engaração. E aí o que você fazia? Tinha que ouvir rádio. Né? Tinha. E a Rádio Globo pegava pegava em São Paulo a partir de umas 8 horas da noite. Então eu, moleque, Fluminense, apaixonado, passava ali 8 à meia-noite ouvindo Globo Esportivo e Panorama Esportivo para saber do noticiário do Fluminense, para saber o que acontecia. Então, assim, minha paixão pelo rádio está sendo muito ligada à minha paixão pelo Fluminense. Então, a partir do momento que eu descubro o rádio como ferramenta para me informar sobre o Fluminense, aí aumenta... Foi unindo, né, as coisas. Foi unindo as coisas e aumenta o meu desejo de trabalhar em rádio. Meu sonho de criança era, cara, um dia eu vou trabalhar na Rádio Globo e vou ser o repórter que vou cobrir o Fluminense. E engraçado que em 2000, quando eu voltei de São Paulo para o Rio de Janeiro para morar, acabou acontecendo isso, cara. Pois é, né? Um dia eu me vi lá, tava lá nas Laranjeiras, aqui perto, aqui, né? Já era setorista, é isso? Era setorista pela Rádio Globo cobrindo o Fluminense. Eu lembro que no primeiro dia eu cheguei, terminei lá as gravações, cheguei em casa, cara, comecei a chorar, assim, falei, cara, realizei um sonho de infância de moleque. Teu sonho antes de imaginar, sei lá, qualquer faculdade, né? Qualquer faculdade, já. Eu já sabia o caminho que eu ia trilhar, que era o caminho de comunicação, de televisão, de rádio, hoje YouTube, né? Mas já sabia que era isso, e muito associado à paixão pelo Fluminense. Talvez se não tivesse o Fluminense, talvez não tivesse essa paixão por rádio.